Na tela da TV Guarulhos, ao vivo e a cores, está iniciando o Debate Guarulhos. Obrigado pela audiência, com produção da Simone Araújo, a equipe técnica Lucas Braga e Felipe Poi, a direção comercial do Adalberto Greg, direção geral do Fernando Mauro. Vamos aos destaques do portal de notícias guarulhosendestaque.com.br, em nome de Lumar. Atenção, no dia de hoje tem Guarulhos assina acordo de cooperação técnica com o município de São Paulo, manchete do nosso portal. Ainda no guarulhosendestaque.com.br, Guarulhos realiza mutirão da tarifa social de energia elétrica. Esses e outros assuntos nesse portal. Os nossos convidados no dia de hoje, vou conversar com o especialista no ramo de segurança, Daniel Viso. Boa noite. Boa noite, Geraldo. Boa noite a todos que nos assistem. Lorival Honorato, conselheiro de turismo do município de Guarulhos. Boa noite, Lorival. Boa noite, Geraldo. Boa noite, Daniel. Boa noite, doutor Devanildo. E também o professor Dr. Devanildo Damião, pesquisador da Universidade de São Paulo e coordenador técnico do Conselho de Desenvolvimento de Guarulhos e coordenador da Faculdade de Administração do Centro Universitário FIG Unimerse. Professor, boa noite. Boa noite, Geraldo. Boa noite, Daniel. Boa noite ao amigo Lorival aqui. Prazer estar aqui presente nessa mesa e vamos contribuir para o debate. Maravilha. Antes de conversar com os nossos amigos da mesa, o que me chamou a atenção no dia de hoje foi a repercussão do que eu comentei aqui ontem a respeito de traição na política. Quero, de forma cordial, dizer para os nossos amigos que acompanham nas redes sociais, eu tenho a minha opinião e respeito a sua. Acho e entendo a indignação de muita gente. Quando eu falei a palavra traição, e não exagerei, quando você aperta a mão de alguém e diz, estamos firmes neste acordo até data Y, e no outro dia essa mesma pessoa que apertou a sua mão faz de conta que nada aconteceu, é uma traição. É uma traição. E na política, me permita dizer, vai acontecer. É normal? Não. Pode acontecer? Pode. Agora, é evidente que você, eleitor, pode e deve fazer a história na escolha do seu representante na Câmara Municipal e no Poder Executivo. Você pode e deve fazer a diferença. Vamos iniciar o debate de hoje conversando com o Daniel Viso, respondendo às perguntas dos nossos telespectadores. Como é possível em situação de roubos e furtos? Como proceder quando ocorrem em áreas comuns? Respondendo para os nossos assinantes, Daniel Viso. Nós estamos falando de condomínio. A legislação ela foi omissa nessa questão da responsabilidade do condomínio na questão de furto e roubo. Muita gente acha que só porque contratou uma empresa de segurança ou uma empresa de portaria e controle de acesso, se acontecer um furto ou um roubo, o condomínio vai ter que indenizar ou a empresa vai ter que indenizar. Bom, pois bem, para que exista a culpa ou a possível responsabilização, isso tem que estar previsto na convenção do condomínio, senão o condomínio não vai ser ressarcido. E nós estamos falando daquele dano, ou daquilo que ocorreu na área comum, e não dentro da unidade autônoma, dentro do apartamento. E é possível não acionar o seguro nesse caso? Bom, pois bem, vamos lá. O seguro também tem que tomar muito cuidado com como foi feita a apólice do seguro, quais são as condições gerais do seguro, e aí vai uma dica. Como depois de acontecer aí o dano, nesse caso, e há de considerar que a questão da culpa e culpabilidade, ela é bem analisada pela seguradora. Não adianta ligar e falar, olha, eu tive um problema aqui que a pessoa derrubou o vaso, né?
Porque na pólice seguro deve estar lá que o vaso que quebrou é por conta do vendaval. Então, não adianta causar o dano e depois querer ser ressarcido por isso. Pode acontecer, vamos dar um exemplo na questão do veículo. Está entrando com o veículo dentro do condomínio. O portão bateu no veículo, causou dano ao veículo. Aí depois vai se descobrir que não tem aquela célula anti-esmagamento, que foi o morador que foi imprudente, né? E que o condomínio, a administração do condomínio, ele tem que tomar todas as ações possíveis e imaginárias para prever essas situações e isso, senão a seguradora não vai indenizar. E como prevenir problemas futuros, Daniel? Eu costumo dizer que a própria resposta do problema futuro é algo que não está errado, não está certo. Em um condomínio, se o síndico, os conselheiros, os próprios moradores se identificarem, já imaginarem que vão ter um problema, é que algo não está bem. Então, ele tem que se reunir com o seu grupo, ele tem que fazer as assembleias, ele tem que acatar, ou o síndico, nesse caso, acatar as sugestões, as auditorias e os conselhos que os seus conselheiros vão dar. Aí, assim ele vai prevenir, tem a questão da prevenção, olha, eu vou colocar circuito interno em todo o condomínio, vou colocar cerca elétrica, eu vou colocar barreiras perimetrais, porque eu posso sofrer um furto no condomínio, um assalto, e eu vou tentar uma indenização. Vale acrescentar que a legislação e a jurisprudência atual não impõe ao condomínio o pagamento desses prejuízos, desse dano. Há de se ressaltar novamente que a pessoa que sofreu um furto ou um roubo dentro do condomínio, se quiser ser indenizado, vai ter que ingressar na justiça. Como priorizar a transparência na administração de condomínios? Bom, isso é importante. O administrador, o síndico, que ele é o responsável civil, ele é responsável civil e penalmente e criminalmente, ele tem que tomar ele tem que tomar as ações como se fosse um gestor administrador. Promover várias assembleias, dar conta da transparência de todos os seus atos, fazer as prestações de contas, não só aquela legal, aquela que está lá no Código Civil, fazer uma prestação de contas uma vez por ano, não. Ele tem que fazer mensalmente, ele tem que ser transparente em tudo, né? Então, e tem que chamar a sociedade condominal para que também interaja com ele e ele tem que realmente dar todas as informações. Não pode, de maneira nenhuma, ficar sonegando informação. Esse é Daniel Viso, toda semana. Normalmente ele está aqui às quintas-feiras, mas por motivo de força maior, antecipamos a sua agenda para esta quarta-feira. Mandar um abraço para o Paulo Diniz, o Mário Rogério acompanhando nas redes sociais. Lorival, você que é conselheiro de turismo no município, qual é o papel do conselheiro hoje? Bom, inicialmente deixo me apresentar aos senhores que eu, antes de ser conselheiro de turismo, eu fui aviador. Né? Eu trabalhei 35 anos na aviação para conhecer turismo. Né? Tá. E aí me integrei a Guarulhos, né? Em hotelaria, e comecei a participar dos conselhos. E o Conselho de Turismo, eu já estou há mais ou menos 10 anos, né? E participo ativamente. Então, qual é o papel do conselheiro? O conselheiro, ele, logicamente, nós temos do Conselho de Turismo representante de todas as entidades, aquelas, vamos dizer, aquilo que tem a ver com o turismo, né? São hotéis, restaurantes, agência de viagens, enfim, tudo o que é turismo. Então, o papel do conselheiro é, primeiro, ele participar das assembleias, né, e prestar tudo aquilo que ele pode prestar de informações, de sugestões, trazer reivindicações, enfim, ver tudo aquilo que está acontecendo no município e trazer para o conselho. E ali no conselho a gente delibera, né, mediante votação, mediante discussão, para saber o que é melhor
para o município. Então apresentar sugestões, apresentar reivindicações, né, e trabalhar em conjunto com os demais conselheiros. O senhor está há 10 anos. 10 anos. A eleição acontece de quanto em quanto tempo, Lorival? Então, a cada 2 anos, né, acontecem as eleições. Então nós tivemos as eleições agora, né? E o próximo mandato, né, eu como já estou há vários anos, então eu estou dando continuidade representando os hotéis, né? Então mês que vem nós teremos a posse do novo conselho, do novo presidente, né? Porque na primeira assembleia, quando a gente escolhe os conselheiros, né, que são escolhidos, primeiro indicados pela sociedade que ele representa. No caso dos hotéis, né, então todos os hoteleiros são convidados a participar na escolha, e aí se escolhe seu representante titular e seu representante suplente. E depois esses conselheiros se reúnem numa assembleia e escolhe o presidente. Agora, o que me chama a atenção é... Diretor, o Greg está mandando um alô para mim. Depois você me anota, por favor, viu, Simone? O Greg está mandando um recado. Veja o recado do nosso diretor comercial. O que me chama a atenção hoje, quando se fala conselheiro, e aí você representa os hotéis, e aí eu gostaria de entender o trabalho do conselheiro. Vocês, na execução do dia a dia, o que o senhor faz lá? No Contur? Bom, a minha atividade é hoteleira, né, como eu disse. Mas a gente discute, né, com outras demandas. Existem as pessoas da sociedade que nos procuram, né, e apresentam, olha, nós temos uma proposta, né, vamos dizer, de alguma coisa. É um órgão fiscalizador? Fiscalizador e entendi. deliberativo, ou seja, Bacana, tudo aquilo bacana. que é decidido é uma coisa que depois não tem como voltar Quantas pessoas fazem parte do conselho? Então, nós temos hoje, a composição do conselho, ele está, 2/3 do conselho é da sociedade civil e 1/3 é do poder público, tá? Então, hoje nós estamos, que nós mudamos a lei do turismo, nós estamos, se não me engano, com 34 cadeiras do turismo. Então, são os conselheiros titulares e os suplentes, tá? Então, representando, e está aberto para outras cadeiras que eventualmente queiram, né? Por exemplo, a comunicação, nós temos a cadeira de comunicação, né? Então, se alguma cadeira... Quem que representa a comunicação lá? Hoje a comunicação que mudou, antigamente era a Abrajet, Tá. mas mudou. Agora alguém daqui de Guarulhos mesmo, Tá certo. mas quem representava era a Abrajet, a Emília Petroni. Quem está mandando um abraço para o senhor, o Greg, está mandando um forte abraço. Obrigado. Mandou um abraço para o senhor aqui, Obrigado. o Greg. Professor Devani, Nildo, eu só quero chamar o professor Devani de Devani. Eu não sei porquê, é para diminuir o nome, né? É mais comum Devanildo que Devanildo. É Devanildo, né? Hoje, o mercado tem se preocupado com a indústria 4.0. Aí eu pergunto para o professor, que é um pesquisador da Universidade de São Paulo, as universidades, elas se capacitaram para esse desafio? Elas estão caminhando, As velocidades, né, de articulação e de incorporação dessas tecnologias são diferenciadas. No primeiro momento, né, principalmente o setor de serviços, foi que ele incorporou mais rapidamente, né, grandes empresas, né, grandes negócios, né, e fica fácil você visualizar, principalmente com tecnologia de informação e comunicação, se teve essa apropriação. E essa apropriação também, né, no início, ela é intensiva em investimentos financeiros. Então, a indústria, né, ela tem uma condição maior e melhor de investimento, até pela condição de acesso a financiamentos. Então, ela incorporou lá. Em 2011, na Alemanha, que surgiu o boom da indústria 4.0. Mas a academia anda em paralelo. Né? Isso é bom. É diferenciado, né, Geraldo? Porque o contexto da academia, né, das universidades privadas do Brasil é diferente da do exterior, né, em termos de condição de financiamento. Então tem esse aspecto, né? As públicas, às vezes, têm um acesso maior a condições de investimento, conseguem trazer equipamentos, mas a privada está correndo atrás, né? Nós temos casos interessantes aí de instituições privadas que já estão incorporando a questão 4.0,
Já estão buscando trazer alguns elementos de laboratório, porque a indústria 4.0 ela demanda uma alta complexidade, né? Que trabalha da plataforma da internet, a computação nas nuvens, a internet das coisas, né? A questão do Big Data, que é um custo muito alto. Então são vários elementos, né? A gente até tem uma classificação na academia que a gente trabalha. Efetivamente, né, é muito difícil uma indústria 4.0 ter todos os elementos disponíveis. São poucas empresas, poucas indústrias. Elas têm parte, né, dessas tecnologias incorporadas nas suas atividades. Mas a academia tem que se movimentar. E a tecnologia, né, a tecnologia de informação e comunicação, ela tem a característica de se baratear com o uso, né? Quando você aumenta a escala, ela fica mais acessível. Deixa eu mandar um abraço dos nossos internautas, o Messias Dias, lá em Petrolina, Pernambuco. Obrigado, grande gigante. O narrador C9, dando boa noite aos convidados, a todos vocês, a Rudineia, sempre acompanhando a sua programação. Agora, eu quero chamar a atenção da bancada e eu quero ouvir a opinião de vocês. Manchete da revista Veja dessa semana, a edição do 11 de março de 2020, que está na capa o pesadelo americano. Bate recorde o número de brasileiros ilegais que são presos na fronteira entre o México e os Estados Unidos ou despachados em voos fretados de volta para casa. Eu vou começar com você, Daniel Viso, que é empresário. Por que isso vem ocorrendo de uma forma muito forte? E, em especial, no estado de Minas Gerais, governador Valadares. Por quê? Olha só, historicamente, né, eu costumo dizer que na década de 80 houve esse boom de busca das pessoas, principalmente de Minas Gerais, buscar outras ou boas e melhores oportunidades de vida nos Estados Unidos. O que está acontecendo é que todo mundo sabe que com essa relação entre política brasileira e política americana, tem gente que está sendo iludida aí achando que a boa relação do presidente Bolsonaro com o presidente Trump vai fazer com que as pessoas possam entrar nos Estados Unidos sem cumprir e aí os parâmetros legais de imigração americana. Então, isso sempre vai existir. Os Estados Unidos da América realmente é porta de entrada de ilegais que queiram trabalhar. Os brasileiros são, lamentavelmente, iludidos, enganados por coiotes, por, eu diria, uma falsa expectativa de melhora de vida. Isso eu faço um alerta para essas pessoas que estão querendo entrar ilegalmente nos Estados Unidos, que a legislação hoje ela está muito mais enérgica, muito mais rígida do que era lá na década de 80. Hoje, todos os dias nós temos brasileiros repatriados, e inclusive que já moram lá há muitos anos. Sim. Não é só esses aí que estão tentando a imigração ilegal. Então, nós temos aqui, o Brasil é mais fácil de vir aqui, das pessoas de todos os outros países virem ilegalmente aqui permanecerem, mas nos Estados Unidos não é assim. Então, pessoal, mesmo que você consiga, eles vão descobrir, vão te mandar de volta. Então, quer ir para os Estados Unidos? Faça a coisa direitinho, legalizada, bonitinha, ou permaneça no seu país. Lorival, qual é a sua opinião? Por que desse sonho de ir para os Estados Unidos? Eu ouvi a matéria do Fantástico domingo. O cara... Olha, é um negócio maluco. Como é que alguém pega 40 mil reais, vendeu toda a sua economia, aí depois fica chorando leite derramado, dizendo, eu não imaginava isso. Como não imaginava? O que é que você pode imaginar saindo do seu país de origem? Aí você vai para uma terra que você não conhece ninguém, paga para alguém que você não conhece, desculpem, tá de brincadeira, né? Só pode ser brincadeira. Lorival, o que você acha disso? Olha, eu acompanho essa situação
desde 1970, né, que eu viajei minha vida toda dos Estados Unidos, né, como tripulante da aviação, e eu vi muitas histórias aquelas pessoas, né, que são pedreiros, pintores, Sim. mecânicos, e aí eles vão com aquele sonho de que eles vão morar nos Estados Unidos, vão ganhar em dólar, vão mandar o dinheiro para a família, vão Sim. enriquecer, e quando chega lá não é nada disso. Primeiro que eles não podem, de forma alguma, ter qualquer problema lá nos Estados Unidos. Por exemplo, se ele bater o carro, ele já vai ter que se explicar por que ele está lá, né? Vai ter que mostrar o passaporte, mostrar por que ele está lá. Então, isso aí é um sonho totalmente fazem, né? Essas pessoas que às vezes acham que têm uma experiência, estão desempregados, é como se disse, colocam todo o seu dinheiro e vão para lá achando que vão voltar ricos. Quando chega lá não é nada disso, eles vão ser assediados por pessoas, vão virar verdadeiros escravos, né? Nos Estados Unidos, e vão voltar deportados. Eu queria ouvir a opinião do professor Devanildo, professor e coordenador da FIG Unimesp. A minha opinião é bem concordante com os amigos, né, o Daniel, o Lorival. O que move as pessoas é a tentativa, uma tentativa de melhoria de vida, mas muitas vezes com alta subjetividade, né, não tem elementos concretos. Então, assim, a esperança de ir para um lugar novo, né, e conseguir ter uma melhor condição, principalmente financeira, move essas pessoas. Foi colocado aqui, né, Governador Valadares, efetivamente muitas pessoas que residem lá nos Estados Unidos saíram do Governador Valadares. Eu não consigo estimar o percentual de pessoas que estão legais ou ilegais, mas em algumas viagens, né, eu já conheci algumas pessoas. Mas tem também um aspecto, né, da mudança política que teve nos Estados Unidos, né, os republicanos eles são mais austeros em relação a essa questão de imigração. Então, dentro dessa política do Trump, né, o pessoal agora está tendo uma maior austeridade. E como o Daniel comentou aqui, né, essa ligação muito forte, né, entre o Bolsonaro e o Trump pode dar uma imagem que está tudo em casa, né, que tá tudo E não é bem assim, né? Não é bem assim, E não é bem assim. Pelo contrário. A lei lá funciona. E olha só, na matéria da revista Veja tem que dar o crédito. O Giliardi de Minas Gerais fechou um pacote de 48 mil reais com um coiote. Você pagou para ser enganado, amigão. Aliás, eu queria perguntar para o Fernando Mauro, você liberou aí o traje a rigor do Lucas Braga. Liberou, né? Ô Simone, fala com o torturador para resolver esse problema para mim, por gentileza. Gente, é lamentável tudo isso. Agora, um outro fato que eu queria discutir com a mesa, e a respeito do que eu falei no início do programa, que hoje existem empresas que vão em busca de resolver pendências familiares, como a traição de um casal. E acreditem, hoje tem muita gente ganhando muito dinheiro. Aí, quando eu falei aqui ontem, aí a pessoa, Geraldo, você é assistente da revista Veja? Sou. Na matéria da revista Veja tem a rainha do flagra, a detetive particular, uma das mais requisitadas do país, gaba-se de provocar cerca de 300 separações de casais por ano e conta com novas tecnologias. Para você ver que a traição dá até negócio. Eu falei aqui no início do programa, traição na política, mas também na relação conjugal, também. Daniel, você acha que... Boa noite, torturador. Forte abraço. Aliás, nós temos aqui com um sobrenome forte, Costa e Silva. O senhor que foi militar, o senhor lembra do Costa e Silva? Claro. Parente presidente. direto do Costa e Silva, aquele cidadão ali. Exatamente. Então, nós temos aqui uma segurança, né, do passado no presente. Brincadeiras à parte. Agora, hoje, como é que podia imaginar a traição virou um grande negócio? Olha só, Geraldo, essa questão da investigativo, do detetive, isso tem muito no Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro, eles têm profissão regulamentada, que eu costumo dizer que foi o polícia que não deu certo. Mas, enfim, essa questão, algumas pessoas se valem, alguns profissionais da área de investigação se valem. A gente teve um tempo no governo aí que o pessoal chamava de araponga também. Né? Se vale
do infortúnio de outra pessoa para lucrar com isso, né? Então, a gente muitas vezes percebe que essas pessoas, esse prestador de serviço, ele está no limiar entre a legalidade e a ilegalidade. Por quê? Ele vai colher muitas vezes provas ilícitas, né? Sim. Ele vai usar de meios não convencionais, né? Ele, no afã de ganhar dinheiro, ele pode também provocar uma separação. Ele vai depois ter que jogar tudo isso para a questão... quem vai resolver essa questão, no final das contas, vai ser Polícia Civil, Polícia Militar, e esse cidadão, muitas vezes, vai estar lucrando com a desgraça dos outros. Eu, pessoalmente, eu sou um profissional da área de segurança, né? Eu sou especialista em segurança pública, principalmente municipal, que envolve guardas civis. Você que criou a Guarda Municipal em Guarulhos. Graças a Deus, fui um dos implantadores da Guarda Civil aqui da nossa gloriosa e competente e briosa Guarda Civil Municipal de Guarulhos. Essa questão... Pessoal, você está com um problema de relacionamento, vai buscar lá um outro profissional, né? Não vai cair nessa de detetive, então, assim, que vai usar meios escusos, provas não legais, não vai servir para nada. Você vai acabar se complicando. Provavelmente, dependendo da situação, vai acabar pagando a conta aí da ação, né? De dano moral depois, independente e vai ficar muito mal visto familiar. Pense bem antes de entrar nessa. Ano de eleição, você em casa, tem conversado com a sua família as escolhas? É importante conversar com a sua família. Olha só, por que eu estou alertando isso? Muitas vezes, ou na maioria das vezes, a falta de uma conversa com o seu filho ou com sua filha, você pode ser surpreendido. Hoje eu me deparei com um caso muito triste. Há cerca de 2 semanas, um amigo nosso perdeu a mãe. E ele não sabia que o irmão era dependente de droga. Duro isso. Porque ele casou, irmão caçula, ficou na responsabilidade dos pais em dar continuidade à educação. São 3 irmãos. E ele tem um irmão caçula com essa dependência. Quando você não quero fazer nenhum julgamento, longe de mim, aqui não é o Tribunal de Justiça, apenas a minha preocupação de pai. Eu converso muito com os meus filhos. Não somos uma família perfeita, longe disso. Mas lá em casa há o diálogo. Lorival, com seu bigode branco, cabelos brancos, com certeza a tua experiência de vida é importante. Você é um cara que viajava, mas você nunca deixou de conversar em casa. Como é que era a sua relação familiar? Excelente, relação excelente. Primeiro que eu não sou mais uma criança e nasci na época ainda que... Da ditadura. Mas não era bem ditadura, estou dizendo relação familiar. Ah, né? tá. Aquela relação familiar que a gente conversava com os pais, tinha aquela integração de família, né? Era aquelas festas que a gente fazia, principalmente eu que sou descendente de italiano, todos nós nos conversávamos, então existia um respeito muito grande, uma admiração, um cuidado com a família. Hoje, não. Infelizmente, a tecnologia roubou isso para algumas coisas. Então, hoje você pega uma criança, né? Ela está o tempo todo lá no... E o pai acha que é bom. Então, o brinquedo dela dá um celular, pronto. Aí ele acha que já está resolvido o problema. Então, não conversa com a criança, né? Não tem aquele aconselhamento à criança de que ele tem que estudar, ele tem que ver os valores que foram repassados da família para ele, entendeu? Então isso, infelizmente, hoje está muito degradado, sabe? As pessoas não se conversam mais, então o pai, ele quer ter um filho, dá um celular, dá um videogame, alguma coisa e pronto. Então, realmente, não estou generalizando, pelo amor de Deus, mas estou dizendo, o que eu tenho acompanhado é isso, a degradação da família por conta de haver essa conversa, essa aproximação, essa de falar os valores da família e, principalmente, algo que é maior, que é Deus,
porque isso tem que estar intrínseco nas pessoas. Você em casa, como é o seu relacionamento, atenção, em casa? Você conversa? Você tem um tempo com a sua família? De 1 minuto, por exemplo? Ou na hora do café, ou na hora do almoço, você pega o celular e faz de conta que está conversando, professor Devanildo Damião. E o senhor que o senhor faz em casa com a sua família? Essencial, né? Há um valor que é passado, sempre a questão do diálogo. Minha mãe sempre preservou muito o aspecto de estar conversando, né, sobre pequenas dificuldades e grandes dificuldades. E a gente, né, procura estar reportando, e a gente tem um acordo com a minha esposa, né, de estar sempre conversando, né, sobre as questões dos filhos, das coisas relacionadas ao lar, e a gente procura estar passando isso para as crianças também. Até um exemplo, o Daniel deve estar assistindo, tem 12 anos, o Daniel tem 10 anos, o Davi tem 12, e eles assim, se envolvem nas coisas relacionadas aos pais, até na questão da política. O Davi gosta, lê bastante, se interessa. Bacana. Porque a gente procura ter esse tipo de conversa já sobre o futuro, né? Um delineamento da formação desses jovens. Depois do intervalo, eu vou tomar uma água agora, a volta dos pichulecos. Grupos de apoio de oposição ao governo preparam manifestações em março desse domingo para medir o tamanho da força de cada lado ainda tem nas ruas. E qual é a sua opinião? Você acha que esta manifestação deve ou não acontecer? Eu volto daqui a pouco. Na Avenida Dr. Timóteo Penteado, 3142, você vai encontrar By Hawk, a loja da moda masculina, aberta de segunda a sábado, sempre com as melhores ofertas. Venha conhecer By Hawk, aceita cartões de crédito. By Hawk, a sua loja da moda masculina em Guarulhos, as melhores condições. Venha conhecer a By Hawk. Com 11 anos, meu passatempo favorito era brincar na rua de casa. Toda a vizinhança sabia quem eu era. O que ninguém sabia era que eu ficava até tarde na rua porque eu não queria voltar pra casa. Eu tinha medo de ficar sozinho com ele. Se eu entrasse no quarto, eu sabia que eu não podia mais sair. Tinha que ficar na cama, onde o espaço era pequeno e apertado demais para 2 pessoas. Onde o escuro dava medo. Onde o abuso me sufocava. A violência sexual que aconteceu com a Bruna acontece todos os dias, marcando crianças e adolescentes pelo resto da vida. Uma vida livre de abusos. Isso são direitos humanos. Denuncie. Não silencie. Direitos humanos são para todos. Disque 100. Ministério dos Direitos Humanos. Governo Federal. Grupo Lumar, soluções integradas na prestação de serviços especializados, tradição e tecnologia em segurança e terceirização, portaria, controle de acesso, manutenção predial, limpeza e conservação, vigilância patrimonial, escolta armada, segurança pessoal, facilities de recepção, qualidade, credibilidade e transparência a serviço de você e da sua empresa. Entre em contato e solicite uma cotação. Acesse grupolumar.com.br. Estamos de volta ao vivo e a cores, Debate Guarulhos, canal 3 da NET e canal 508 da Vivo. Acompanha o programa o Antônio Walter Matos, do Jardim São Domingos. Obrigado pela sua audiência de qualidade. Este programa, a nossa preocupação é com a qualidade de você que acompanha. Atenção, hein? Desde as megas manifestações contra o PT em 2015, março passou a ser conhecido como um mês tradicional de protesto no Brasil, assim como é lembrado pelas fortes chuvas que encerram o verão. Neste ano, a prática vai reproduzir nas ruas, pouco produtivos e repetitivos, áreas de polarização política do país. Movimentos de direita e esquerda se preparam para inundar avenidas com gritos, cartazes e bonecos infláveis a favor e contra o governo de Jair Bolsonaro. Matéria da revista Veja.
Começo com o Daniel Viso. E você em casa, eu quero a sua opinião. Daniel, este tipo de manifestação vale a pena? Olha só, primeiro, vocês sabem que eu venho aqui uma vez por semana. Dificilmente eu me posiciono politicamente. Todo mundo sabe que eu sou um homem pelo Brasil, eu sou patriota, eu não abandono meu país por nada, mas eu também não me deixo influenciar por pouca coisa. Ô, Daniel, você votou no Bolsonaro, todo mundo sabe, público notório, claro. Eu sou artilheiro, votei nele. Eu tive a grata satisfação de conhecê-lo, eu conheci os filhos dele. Mas nós estamos falando em massa, nós estamos falando em levar uma população para um apoio, mas que apoio? Por quê? Como? Onde? Qual é a razão de tudo isso? Como essas pessoas vão se influenciar ou vão se deixar influenciar? Né? Vale a pena, né? Neste momento que o mundo enfrenta aí uma, talvez não tão destrutiva ou, como eu poderia dizer, numa pandemia que ela não é tão mortal, mas a gente sabe que a economia mundial está meio que em frangalhos. Nós estamos vendo que o mundo não está crescendo, não é o Brasil, é o mundo inteiro. Então, será que vale a pena a gente ficar se degladiando? Eu acho que está na hora de que... brasileiro é brasileiro, nós somos uma única nação, um único povo. É evidente que eu tenho meu pensamento, as pessoas têm outro pensamento, mas o governo está aí e não haveria necessidade nesse momento de manifestações. Nós temos que respeitar o Congresso. Nós somos um país democrático, né? Então, eu acho que é muita picuinha e muita fumaça para fogo nenhum. É isso que eu penso. Lorival, com a sua experiência, esta manifestação agendada para domingo 15 de março, faz sentido? Olha, é o seguinte, eu acho legítima. Veja bem, todo poder, né, emana do povo. Então é o povo que tem que decidir. Quando eu escolho o meu representante no Congresso Nacional, eu olho, eu vejo qual é a sua plataforma de trabalho, o que ele pensa. Se for aquilo que eu estou pensando, eu voto nele. Agora, quando ele vai para o Congresso e muda, e começa a fazer conchavo, né, negociatas, aí eu tenho que me manifestar. Então, eu acho realmente que o povo tem que se manifestar. Não concordo com, sabe, manifestação que venha a causar danos, que venha a se degladiar. Isso eu não concordo, né? Mas que eu acho que as manifestações são legítimas. E eu, inclusive, estarei na manifestação. O senhor vai estar lá? Ah, estarei na manifestação. O senhor tira uma foto e manda pra gente. Mando porque eu sou brasileiro, né? E gostaria muito de me manifestar a respeito da situação que nós estamos vendo. Então, muitos dos meus sonhos, né? Aquilo que eu estava idealizando, eu estou vendo que, sabe, o governo, né, não está entrando na onda, né? Fazendo negociatas com uma parte do Congresso. E aí o Congresso está fazendo o quê? Então está barrando tudo quanto é decisões, tudo quanto é melhor iniciativa do governo. Então eu acho que a gente tem que se manifestar, sim. Tá? Estaremos no dia 15, lá na Avenida Paulista. Olha só. Ô, Geraldo, se você me permite, eu queria complementar. A minha preocupação é a falta de pauta. Não da brasilidade, não de estar lá em razão do apoio ao governo. O apoio ao governo todo dia... 2 anos antes do presidente Bolsonaro estar onde está. A minha preocupação é a falta de pauta. As pessoas, eu não vou falar que os outros não são esclarecidos, que o colega é mais esclarecido, não é nada disso. É que eu vejo que está muito tumultuada a pauta, né? Então, assim, por que realmente que nós vamos estar lá? Né? Será que nós vamos alcançar nosso objetivo? Ou nós vamos... fazer água, né, como se diz, ou nós vamos perder uma oportunidade de... Vamos usar esse tipo de manifestação para algo realmente importante, num momento importante. Era essa conclusão que eu queria fazer. Professor Devanildo, a falta de pauta, até pegando esse gancho bem interessante do Daniel,
Porque você fazer uma reunião, imagine aqui o programa, a nossa produtora, senhor Geraldo, eu tenho 3 convidados, aí eu chego aqui, cadê a pauta? Não tem. Ou seja, não tem programa. A minha preocupação também é essa. Esta manifestação, agendada para o dia 15, se não tiver uma pauta de reivindicação, vai ser um bando de gente, né, gritando frases prontas, sem efeito. Você está preocupado com isso? Sem dúvida, né? Quando a gente fala numa organização do evento desse porte, né, com um grande número de pessoas, a questão da pauta, do objetivo é fundamental. São de diversos aspectos, né? Foi colocada a questão aí do coronavírus, que é uma pauta que se impõe hoje, né? A preocupação é no mundo, né? Sim. Guarulhos, ô Geraldo, eu acho que é bom a gente alertar. O nosso principal produto, né, em termos de valor adicionado, é querosene para aviação. Quando você diminui essa questão, você vai ter um impacto direto aqui na economia, né? Então, assim, Guarulhos é muito prejudicado por essa questão do coronavírus, né? Então, esse é um ponto interessante. Aí, voltando à questão do movimento em si, né, de não ter uma pauta específica, você pode estar gerando alguns, né, elementos de confusão. Indiretamente, o que a gente sente é que, eu não sei se foi de forma intencional ou não, vira quase uma pauta, né, de ir contra a questão, principalmente ao Rodrigo Maia, né? A gente está sentindo que não é uma pauta positiva, né? É uma pauta de afronta. Isso não é bom. Sabemos que não é propositivo e positivo. Porque nós temos que ter aprovação de reforma tributária, reforma administrativa. Isso que é importante. O governo, nesse momento, ao meu ver, ele deveria estar se preocupando, né, dando ênfase total para você aprovar essas reformas, para que quando a economia retomar, o Brasil já está em melhores condições para estar recuperando esse investimento. Matéria da revista Veja, não vai ter golpe. O general Carlos Alberto dos Santos Cruz, ex-secretário de governo, criticou o uso de fotos de militares, atenção, em cartaz digital usado para convocar manifestação em favor de Jair Bolsonaro e contra o Congresso, que estaria impedindo o presidente de governar. Para Santos Cruz, as Forças Armadas não podem se misturar com questões de governo e não se envolverão em nenhum ato de ruptura institucional, Daniel Viso. Não mesmo. A função constitucional das Forças Armadas e dos militares das Forças Armadas, também dos militares das Forças Auxiliares, Polícia Militar, Civil, Guarda Civil, está definida em lei, na Constituição. O militar das Forças Armadas não vai se lançar a qualquer outra coisa. É evidente que nós vivemos um momento diferente hoje em dia, aonde quando eu estive no Exército, eu fui sargento do Exército, e no primeiro momento nem sargento votava, depois sargento começou a votar, né? Então, hoje há a possibilidade da opinião, de externar a opinião, mas tem regulamento, com parcimônia. Então, eu vejo também que o general Santos Cruz deve estar um pouco ressabiado do que aconteceu, né? Ele acabou integrando o governo no primeiro momento, acabou saindo e deu a sua opinião. Eu não vejo as Forças Armadas ou integrantes das Forças Armadas tendo uma ingerência em qualquer movimento do Brasil. A gente vive no Estado Democrático de Direito e nem sonho de outra forma de governo ou que os militares vão ter alguma ingerência ou os militares vão influenciar, nada disso. Essa é a minha opinião. Estamos ao vivo no debate Guarulhos e evidentemente que você pode... Deixa eu dar um abraço para o meu amigo Eduardo Litrenta e a Jane Monteiro acompanhando a nossa audiência de qualidade. Em vídeo publicado em rede social, o ministro da Educação, Abraham, disse nesta quarta-feira que as instituições de ensino precisam se preparar para medidas emergenciais pontuais por conta de novo coronavírus. O ministro sugere que em caso seja necessário,
é preciso ter pronto um plano de aulas remotas. Ou seja, no Rio de Janeiro, o governador deixou a critério de cada prefeitura tomar a sua decisão. Em São Paulo, o governador do estado não se posicionou, mas em Guarulhos, a partir dessa semana, o prefeito vai se pronunciar a respeito. Até porque, graças ao nosso bom Deus, Guarulhos, em relação ao resto do mundo, nós estamos com muitos cuidados, principalmente no aeroporto internacional. Gente, eu quero debater um último assunto, que é a campanha eleitoral. E eu tenho feito as mesmas perguntas para os nossos convidados. Hoje, a maior preocupação dos partidos são com as doações. Somente pessoas físicas poderão fazer doações para as campanhas eleitorais. As doações serão limitadas a 10% dos seus rendimentos do ano anterior. Lorival, você acha que o fato de não ter doação de empresa vai dificultar a vida de muita gente? De forma alguma. Não? De forma alguma. Eu acho que quando começa a ter doação de empresa, já começa a haver um vínculo daquele candidato com a empresa ou com o segmento da empresa. Pessoa física você acha que não tem? Não, não. Então, eu concordo que realmente, eu acho que o candidato ele tem que começar a apresentar trabalho, ele tem que começar a se envolver. Como é que você escolhe seu representante? Eu escolho meu representante? Me dá um critério. Bom, primeiro, eu escolho aquela pessoa que é, como é que eu posso dizer assim, eu conheço o perfil da pessoa. O senhor vai pelo partido, o senhor escolhe o candidato pelo partido que ele é filiado ou pela pessoa? Pelos dois. Pelos dois? Pelos dois. Pelos dois. Eu já me filiei a partido de esquerda, me filiei a partido de direita e hoje eu estou num partido que está no meio. Né? Tá. Então, por quê? Porque aquela doutrina, ou melhor, a cartilha deles era uma coisa e a apresentação do candidato era outra. Então, eu escolho o candidato, primeiro, pelo que o histórico do candidato, entendeu? A integridade do candidato. Agora, se for aquele candidato que aparece vendendo sonhos, eu já não voto. Vendendo sonhos. Tem uma outra coisa perigosa, hein? O fake news. Eu tenho alertado aqui todos os dias a respeito de matérias que você recebe e compartilha sem checar. Por favor, não faça isso. Olha só, propaganda na rua. É proibido fazer propaganda, atenção, de qualquer natureza, incluindo pinturas, placas, faixas, cavaletes e bonecos, em locais como cinemas, clubes, lojas, centros comerciais, templos, ginásios e estádios. Professor Devanildo, será que a Justiça Eleitoral vai ter gente suficiente para pesquisar tudo isso? Eu acho difícil, viu, Geraldo? Eu acho difícil. Eu acho que é o tipo... Você tem a norma, vão ter alguns casos, né, que vão ser exemplares, né, para a população, mas você não vai ter condição de ter uma operação que consiga, né, você determinar, né, e punir todos os infratores. Eu estava até pensando agora, surgiu uma ideia, eu falei, que tal se tivesse um levantamento dos muros que estão pichados, no período eleitoral permitisse que fizesse a propaganda com um compromisso que depois da eleição você deixasse aqueles locais, né, num bom estado de conservação. Eu acho que tem que começar a ter algumas medidas aí, é um desafio aí para o Legislativo, que sejam criativas. Né? Pode ter um período de divulgação, mas que com um compromisso de depois você deixar a cidade mais bonita. Porque, Geraldo, a questão da pichação é um negócio feio, grave. Muito feio. A opinião do professor Devanildo Damião. O presidente da República, que conhece o Daniel Viso, os dois serviram na mesma época. Tem foto, Daniel? Claro que tem foto do presidente. Tem foto. Tem que ter foto do presidente. Olha só. Para com isso. O presidente da República Nosso disse chefe, meu capitão. que as eleições que ele venceu, o Lucas Braga, teve falcatrua. Daniel, me responda isso. Olha só, eu confio no sistema eleitoral brasileiro. Tanto confio no sistema eleitoral brasileiro que acredito na lisura da eleição e da vitória do presidente Bolsonaro.
E por que ele vai na mídia falar isso? O que acontece com o presidente Bolsonaro, ele muitas vezes vai na linha do Trump, né? Aquela questão. A equipe dele está trabalhando muito bem e está fazendo tudo, ele chega e fala, o coronavírus não é para preocupar ninguém. Mas ele, evidentemente, sai dali daquele momento e vai lá se reunir com a equipe. O Mandetta, o nosso ministro da Saúde, ele está surpreendendo. A gente não via muito ele aí na mídia, depois dando depoimento, mas ele está se preparando muito. Então, o que eu vejo é que aquilo que o presidente às vezes fala para criar um certo, aquela questão, é um factoide. Não, né? E aí, ele é claro que sai de lá e ele está acompanhando tudo. Então, ele sabe, ele tem certeza que essa questão o processo eleitoral brasileiro é de dar inveja para o mundo inteiro. É mais uma piada do presidente. Olha, meu amigo... Com todo respeito ao meu presidente, claro. Agora, é evidente, por que eu fiz esse questionamento? Imagine você ligar o rádio, ligar a televisão e escutar isso do seu presidente. Ele é um craque em orientar as redações. Por quê? Todas as redações de jornais, produção de televisão, rádio, jornal, você precisa de ter notícia todo dia. Você precisa ser alimentado. E ele descobriu isso. Olha só. O que se falou essa semana? Coronavírus foi segundo plano. Falou no Bolsonaro. Todas as mídias, até a Simone, veio me perguntar isso hoje. Né? O torturador veio com essa conversa hoje. É brincadeira, quer dizer, é de uma facilidade em criar fatos novos. Meu amigo Lorival, essa especialidade do presidente o faz diferente? Olha, às vezes eu fico pensando que essas notícias que ele dá, né, esses factoides, é para desviar de outras coisas. Concordo. Totalmente. Concordo. Então eu crio um evento, crio alguma coisa, e aquilo que a população poderia estar discutindo, fala, simula, né? Segura. Então vamos discutir por que o carro, lá, o pneu do carro, ele é raiado. Aí, então todo mundo vai discutir da mídia, entendeu? Então ele dá emprego, inclusive, para todo mundo, até para vocês aí que tem o que falar. Verdade. Imagina esses pais não tivessem essas... Né? Professor Devanildo, o senhor tem saber a opinião? Não, vai na mesma linha dos amigos. Né? Ele tem essa especificidade de pautar a mídia. Né? Ele aprendeu muito com a questão do Twitter, né? Ele utilizou muito. E é o modelo do Trump também. Né? O Trump também utiliza e está sendo estudado. Né? É verdade. Já estão estudando, né, esse movimento aí. Agora, voltando ainda às eleições, a partir de 15 de maio, ano eleitoral, os pré-candidatos poderão fazer a arrecadação prévia de recursos por meio de vaquinha eletrônica. Mas a liberação do dinheiro ficará condicionada ao registro da candidatura. São regras das eleições deste ano, hein? O que você acha disso? Olha só, eu acho que aquela pessoa que tem um trabalho de comunidade e que percebe que pode vir a representar melhor essa comunidade, ela tem que ter os meios de arrecadação, porque não tem outra... Eleição municipal, já comentamos aqui outras vezes, os candidatos não vão receber dinheiro de fundo partidário. Não vão. Não vão. Municipal não então, vão. Aquela questão da reunião, do jantar dos amigos, dessa famosa Caderno de ouro. Tem que existir. É evidente que quem contribui tem que tomar cuidado, porque depois ele vai ter que declarar também. Declara quem doou e declara quem recebeu o recurso. Né? Se não, fazer um adendo a essa questão de... hoje o Tribunal Eleitoral ele não pode estar em todo lugar, mas a mídia está. E tem gente aí sendo processado hoje por aquilo que fez
na eleição passada ainda, né? Porque as denúncias vão sendo processadas. E agora mais rapidamente, porque as pessoas vão acabar demandando, né, eletronicamente nas mídias quem fizer coisa errada. Na sua opinião, Lorival, desde já agradecendo a sua presença aqui, você acha que a vaquinha vai dar certo? Ou é mais vai ser mais um artifício? Vai ser mais um artifício, porque quem tem dinheiro, né, não precisa de não vaquinha. Precisa de vaquinha, né, não vai precisar de vaquinha. Então ele vai começar a dizer que vai, logicamente, divulgar que está precisando de uma vaquinha, mas ele não vai fazer uma vaquinha. Eu acho que o importante do candidato é apresentar trabalho. Propostas. Proposta, mas apresentar trabalho, né? Então, não é mais fácil você chegar numa comunidade, saber os problemas que tem aquela comunidade e se empolgar em trabalhar pela comunidade e começar a fazer alguma coisa pela comunidade? Eu, por exemplo, eu já tenho um histórico de família que desde o meu pai ele fazia essas coisas. Eu me lembro que quando eu morava num bairro... Não precisava de campanha. Não precisava de campanha. O que ele fazia? Ele saía trabalhando pelo bairro. O que está faltando? Está faltando isso? Então vamos atrás para conseguir. Então tem que apresentar trabalho. Se você apresentar o trabalho, não tem... Você sai na frente. Você sai na frente. Entendeu? Nada é de graça. E esse negócio de vaquinha, eu, sinceramente... eu acho que isso não vai acontecer. Quem tem dinheiro vai bancar e só vai fazer aquilo para inglês ver, né? Eu já vi essa vaquinha aí há pouco tempo atrás, aí num partido, que não vem ao caso, né? Para criar um problema, o partido tem bilhões de reais por aí. Lorival Honorato, conselheiro de turismo do município de Guarulhos, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço. Damião, no seu encerramento também muito obrigado pela sua presença. Você acha que a vaquinha é mais um artifício ou não? É um instrumento, né? O crowdfunding é utilizado já, né, em alguns elementos. Eu já tentei algumas iniciativas, mas precisa de uma gestão. Então a gente tem que ficar atento também, se ficar aparecendo muito recurso em crowdfunding, que pode ser uma maneira de lavar dinheiro, de lavagem. A gente está atento a isso. Mas assim, é mais um instrumento que um instrumento fácil, né, de você contribuir. Quando tiver um bom candidato, com um bom projeto, e você, né, o telespectador aqui, tiver a ideia de poder ajudá-lo, é um elemento que facilita esse processo. Obrigado, professor Devanildo Damião. Boa noite. Sempre um prazer estar com vocês. Quero mandar um abraço para o Fábio de Souza, Jane Monteiro, Eduardo Litrenta e o Renato Souza. Meu amigo Daniel Viso, colunista do portal. Aliás, nós temos aqui 2 colunistas. A partir de hoje também o professor Devanildo Damião escrevendo para o portal guarulhosinestaque.com.br, como também o Daniel Viso, que escreve todas as semanas com a pauta livre. Daniel Viso, muitíssimo obrigado, meu irmão. Obrigado, eu agradeço. Eu quero fazer uma ressalva? Uma menção. Não, uma menção. O Ivani da FIG, da Faculdade de Guarulhos, não é isso? É a FIG Unimesp. FIG Unimesp. Eu tive a honra, a satisfação de me formar em Direito, Administração, Contabilidade, fazer pós-graduação, então, nessa instituição de ensino. Então, cada vez que eu encontro um colega ligado à área de educação, eu digo que um dia eu queria enveredar pela área da educação, mas a vida da gente leva para outros caminhos, né? Mas deixar aqui um grande abraço à doutora Ossana, me ensinou muito essa mulher. Obrigado, Daniel Viso. Volta na próxima quinta-feira. Olha, no encerramento de hoje, dessa edição, eu quero mais uma vez agradecer pela audiência de qualidade. E mais uma vez fazer um alerta aos jovens. Você pode e deve fazer a diferença todos os dias. Mas as escolhas são importantes. Eleições podem definir o seu futuro. Uma escolha equivocada, ou uma escolha porque o amigo da escola pediu, ou que a namorada pediu, ou porque o amigo do amigo do amigo, olha, esse candidato, não faça isso. É importante que você conheça a história, o currículo, porque quando você vai pedir uma oportunidade profissional, você tem que demonstrar através de um currículo o que você sabe fazer. Não faça do seu voto uma série de aventuras, porque novela não faz parte do seu dia a dia. Eu sou Geraldo Júnior,
Agradeço a sua audiência com a produção da Simone Araújo, a equipe técnica Lucas Braga e Felipe Poi, a direção do Adalberto Greg, direção geral Fernando Mauro, a direção de programação, o especialista Neto. Boa noite, Guarulhos.